A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o irmão Lorival da comunidade. Estamos aqui para levar a mensagem da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho, falar das boas novas. Falar também da comunidade, convidar você para a nossa reunião cristã, você que está afastado, está sendo um ministério, você é bem-vindo ao nosso ministério. Se quiser visitar também os irmãos de outros ministérios, bem-vindo. Meu irmão, quero aproveitar aqui, vou deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus, falar daquilo que é melhor para nós crentes, que é falar de Jesus, que é falar da Bíblia. Eu queria ler uma mensagem da palavra do Senhor, em referência também, onde está em Provérbios 22, versículo 3, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E, irmãos, até essa mensagem, a prudência, o prudente percebe o perigo e ele se abriga, busca refúgio. E essa mensagem, irmão, ela vem falar para mim, para você que é prudente, você que tem o temor de Deus, buscar refúgio. E nós buscamos refúgio em Deus, irmão. Buscamos refúgio no Senhor Jesus. Porque algumas pessoas não percebem que estão em perigo, como está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, ele fala em 10 de Hebreus, versículo 26 e 31, adverte nós crentes, irmão, que conhece o Senhor através da sua palavra, que alcançou a misericórdia. Ele nos adverte sobre, escrito assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não mais resta sacrifício que possa tirar o nosso pecado. E não adianta você clamar pelo sangue do conserto. Não adianta você falar que Jesus veio ao mundo, enviado por Deus e deu a sua vida para te resgatar, que te livrou do pecado. Ele livrou você do pecado para justamente não voltar para o pecado. E diz assim que a palavra, que pelo contrário, resta apenas o medo de que acontecerá. Só resta você ter certeza que você será separado, que você será reprovado diante de Deus. Então, se você realmente é um nascido de Deus, você entender essa palavra como dizem em Provérbio. O prudente, ele se abriga, ele se refugia, ele procura um socorro, ele procura uma ajuda. Mas o insensato, segue em frente, né? O inexperiente, o sem entendimento, ele segue em frente. Muitas vezes a gente avisa, ou alguém nos avisa, sobre o que é fazer a vontade de Deus, se apartar da imundícia do pecado. E as pessoas, mas eu sou fraco, Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe que a gente é impotente. Nós vamos pela misericórdia, irmão. Não adianta você querer se esforçar, ser uma pessoa bem mais. Não, nós vamos pela misericórdia, por graça. Jesus é a graça. E muitos querem tampar os seus pecados, alegando que Jesus é graça, que Jesus é misericórdia, que Deus é misericórdia, que é fraco, é pecador. Mas aqui em Hebreus fala isso ao contrário. Nós não somos fracos porque somos advertidos pela palavra. E fala bem claro: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não resta mais sacrifício para tirar esse pecado de nós, que possa tirar nossos pecados. Pelo contrário, apenas o medo que acontecerá, o medo do julgamento, do fogo violento que destruirá,
os que são contra Deus, porque aqueles que pecam voluntariamente são contra Deus, irmão. Se você está de teimosia, muitas vezes aconselhado, muitas vezes advertido, muitas vezes você sente a acusação porque mostra para você que está em erro, mas você é teimoso e fala, não tem problema, Deus é amor, Deus é misericórdia. Davi pecou, fulano pecou, o outro errou, ninguém é santo, ninguém, que é aquele que se diz ser santo, ninguém é santo. Todos nós somos pecadores, está escrito na Bíblia. E por que você lê que todos somos pecadores? Porque não somos perfeitos. Justamente por ser pecadores que precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos lutar contra o pecado. Paulo adverte. O que faremos, irmão? Vamos pecar mais ainda porque abunde a graça de Cristo em nós? Fala, de maneira nenhuma. Jesus se libertou do pecado. E diz assim que Deus destruirá, não é? Os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés, está escrito aqui, é condenado sem dó à morte. A lei de Moisés, condenado à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvir os testemunhos de duas pessoas, pelo menos, né? Então os que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus? É uma pergunta, irmão. No passado, precisava de 2, 3 testemunhas para julgar a pessoa e condená-la à morte. Que era contra a lei de Moisés. Agora imagina você que é contra a lei de Deus, a lei do amor, a de Cristo, do sacrifício da cruz, por querer pecar voluntariamente, de propósito, sabendo que é errado. E depois se alegar fraqueza, alegar inexperiência, alegar que nunca foi advertido, irmão, não encontra misericórdia, irmão. Porque ele considera como coisa sem valor o sangue da aliança. Olha aí, irmão, de Deus, que os purificou, e o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será, pior ainda, o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos que quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei as contas contra eles, e quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Muitos anos atrás, irmão, eu conversando com o irmão, eu achei ele meio radical nessa passagem, né? Porque ele falou, não, irmão, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Eu também falo, irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje você, irmão, é um salvo por Jesus. Hoje você... Paulo mesmo falou, aquele que não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo, porque somos o templo de Deus. Todos nós temos o Espírito de Deus em nós. Esse não é um salvo, esse não é um crente. Então você tem o Espírito de Deus. E quem fala para você, e quem diz para você hoje, para essa mensagem, não é eu, Lorival, e sim o Espírito de Deus, através dessa mensagem da palavra. Fala para não pecar voluntariamente, para não usar a sabedoria a favor do pecado. Não usar porque Davi fez isso, Davi fez aquilo, Davi possuiu a mulher do próximo, mas Davi se deitou, Davi teve um filho, Davi fez isso, Davi era segundo o coração de Deus. E as pessoas usam justamente as passagens que é para ele não cair no mesmo erro, para se justificar do pecado. Pecamos sim, meu irmão, mas o pecado voluntário Deus abomina. O pecado que você tem consciência, mas hoje o Espírito Santo fala que você não pode praticar, mas você quer praticar. Então o pecado do voluntário, irmão, é como esse tolo, inexperiente, pessoa que está vendo fogo, sabe que vai se queimar, sabe que vai morrer, mas segue em frente. Mas quem é prudente, irmão, são aqueles que guardam a palavra. Aquele que busca o refúgio nas Escrituras para se proteger, não para esconder o pecado. As Escrituras, ela tem um lado, irmão, e tem uma resposta.
quando Jesus foi tentado ali no deserto, pode ver que foi citado as Escrituras. Ele não falou nada de errado. Jesus, está escrito, se atire desse penhasco e dará os teus ordens aos teus anjos e eu te sustentará. Também está escrito, não atentará ao Senhor teu Deus. Ele falou, tentando Jesus, eu tenho poder. Está com fome? Transforma essas pedras em pães, porque Deus tem esse poder. Jesus tem esse poder. Nem só de pão vive o homem, né? Mas sim da palavra da boca de Deus. Então você vive também, irmão, da palavra. E a palavra manda nós ter obediência, a palavra manda nós ter prudência. E a palavra nos adverte para não pecarmos voluntariamente. Já não resta sacrifício. Não tem como justificar. Tem hora que a pessoa erra porque quer. Tem hora que não, irmão. Tem hora que é involuntário, mas tem hora que é voluntário. Sabe que está errado. Sabe que está desagradando a Deus. Sabe que está cometendo injustiça. Sabe que está desafiando a Deus. Mas insiste em fazer o erro. Insiste em desobedecer. Então diz assim, se você tem esse costume de pecar de propósito, depois que você conheceu a verdade, você sabe que aquilo não é correto, já não resta mais sacrifício. Não adianta você clamar o sangue do concerto. Não adianta você chorar e falar, Senhor, tem misericórdia que eu sou frágil, humano e pecador. Não. Nós agora somos filhos de Deus, gerados pelo poder da palavra. O Espírito Santo nos orienta, nos ensina e nos adverte. E hoje ele adverte, aparta do pecado, irmão. Não peque voluntariamente, porque não encontrará a misericórdia de Deus nem de Jesus. É o que está escrito. O pecado voluntário, está lá em 10 de abril. Pois se continuarmos a pecar, e se você estava pecando, não continue. De propósito, porque quer fazer o errado, porque quer desagradar a Deus. Diz que já não resta mais sacrifício. Mas se você quer lutar, quer se refugiar em Deus, em Cristo, através dessa palavra, hoje o Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã. Essa mensagem é a palavra de Deus, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Venha conhecer a comunidade. Nós estamos com o propósito de pregar o reino de Deus. E pregar o reino de Deus é falar a verdade. Pregar o reino de Deus é falar que nós sim somos falhos, humanos, frágeis humanos, pecadores, mas em Cristo somos justificados pelo poder do Espírito Santo da palavra de Deus. Essa mensagem, que Deus abençoe você. Compartilhe e divulgue esse vídeo. Me ajude a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus.